Amigo, amiga, temos orado por você. Sempre que estamos estudando esses temas, nós oramos a Deus pedindo a sua orientação. Hoje o nosso assunto é também um assunto importante. Todos os assuntos desse trimestre, de todos os trimestres, são importantes, porque todos são da palavra de Deus. Esta semana vamos estudar um pouquinho sobre o fundamento do governo de Deus. Qual é o fundamento do governo de Deus? É a sua lei, porque a lei de Deus é uma expressão do seu caráter. Mas nessa semana vamos dar um pouquinho sobre a lei de Deus e a sua relação com o sábado e com o santuário. São temas importantes nessa discussão entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás, esta saga do grande conflito. Então, a primeira questão, a primeira parte eu separei, seria a lei e o santuário. Você está lembrado que no santuário terrestre, que era aquela tenda móvel, onde Deus se manifestava e onde eram feitos sacrifícios para perdão dos pecados das pessoas, havia três partes, né? Uma era o pátio, depois tinha o lugar santo e depois tinha o lugar santíssimo. No lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote entrava apenas uma vez ao ano para fazer um juízo de purificação, de limpeza, de expiação desse santuário terrestre, lá dentro tinha uma arca, a chamada e famosa Arca do Concerto. Dentro dessa arca estava a lei de Deus, que é consubstanciada nos 10 mandamentos. Ela estava ali para demonstrar o pecado e a solução para ele através da expiação que era feita ali naquele lugar uma vez ao ano. Igualmente, esta lei também está no santuário celestial, a lei original. Você vai para Apocalipse 11, 19, o apóstolo João vê dentro do santuário, não é? Vê no céu um santuário. E ali está a própria lei. Isso quer dizer que esta lei, ela transcende, ela passa pelo santuário terrestre, mas na verdade a origem dela está no santuário celestial. E esta lei não perdeu a sua validade, né? Muita gente diz que a lei de Deus perdeu a sua validade com a morte de Jesus na cruz. É interessante que eles falam disso, mas apontam apenas uma parte. Perdeu por causa do sábado. Agora as demais partes eles ainda acreditam, né? Quer dizer, como é que você tem uma corrente com 10 elos e você corta um e ela fica com 10 elos ainda? Não tem sentido. Os 10 mandamentos são 10 elos e o sábado está ali dentro. Então a lei de Deus continua vigente para os cristãos. Foi Jesus que disse: eu não vim destruir a lei e os profetas, eu vim para cumprir. Essa foi a grande questão. A lei é uma revelação do próprio caráter de Deus. Se você retirar a lei, você acaba com o pecado, não existe mais pecado. E portanto o que Jesus fez na cruz foi à toa. Ele morreu pelos nossos pecados, mas se não tem pecado, por que ele morreria? Não há necessidade disso, né? Então a relação do cristão com a lei deve ser de guardá-la, de obedecê-la. Não para ser salvo, porque a salvação vem pela graça, vem por causa do sacrifício de Jesus, o pagamento que ele fez na cruz do Calvário, mas porque já foi salvo, o cristão guarda essa lei. Porque a lei é justa, santa e boa, Romanos 7,12. Isso fica muito claro no apóstolo Paulo. O que existe com muitas pessoas, existia com muitos judeus da época de Jesus e da época de Paulo, é que eles guardavam a lei para se salvar. Ficavam presos a essas questões e esqueciam que a graça e o poder vêm só por Jesus Cristo. Agora, uma vez salvo por Jesus, eu preciso agora guardar a lei de Deus, porque é uma prova do meu amor e da minha obediência. Foi Jesus que disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então o primeiro bloco tem a ver com a lei e o santuário. A lei estava no santuário da terra, mas na verdade o precedente dela é que ela está no santuário do céu, que está em vigor. Portanto, tanto o santuário celestial quanto a lei não foram abolidos. Segundo tópico da lição dessa semana é a lei, ou os mandamentos de Deus, e o sábado. O sábado nós sabemos que é objeto de discussão por muitas pessoas. Mas alguns dizem alguns argumentos. Olha, o sábado era estatuto perpétuo para os judeus, né? Só que antes de existir um único judeu aqui nesse planeta, Gênesis 2 diz que Deus criou o sábado no final da semana da criação. O sábado precede ao judaísmo, precede ao sistema mosaico. Portanto, ele é universal.
O sábado está dentro, está no coração da lei, não para ser observado para a salvação, mas para ser observado como um presente de Deus para quem já é salvo. Se você notar, Êxodo 20, verso 1, Deus dá os 10 mandamentos e junto com ele dá o sábado, no quarto mandamento, em Êxodo 20, verso 8 a 11, para pessoas que ele libertou primeiro. Êxodo 20, verso 1, diz que Deus tirou o povo do Egito, Deus arrancou o povo de lá, Deus salvou o povo e depois deu a lei. Assim é conosco também. Quando eu sou perdoado por Jesus, quando eu sou arrancado do Egito do pecado, eu agora recebo a lei para andar direito com Deus. Não para andar torto, mas para andar direito. E entre esses mandamentos, logicamente, está o sábado. O sábado é um presente da graça de Deus. Sabe, eu costumo dizer que o sábado é um símbolo não só da nossa lealdade a Deus, mas é um símbolo da graça de Deus por nós. Várias vezes a Bíblia diz que Deus diz assim, eu lhes dei os meus sábados. Portanto, o sábado é um presente de Deus, não é uma obrigação que eu tenho apenas, não é uma coisa dura que eu tenho, mas é algo que Deus me deu para o descanso físico e espiritual também. O sábado é um símbolo da própria salvação pela graça. Como você é salvo pela graça? Você não faz nada para se salvar. Jesus fez tudo por você. A salvação vem como um presente de Deus para você. E o que é o sábado? É um símbolo disso. Porque quer você queira, quer você não queira, na sexta-feira ao pôr do sol começa o sábado. E este sábado é um presente de Deus para você. Então ele torna-se, neste caso, neste pormenor, um símbolo da própria graça de Deus que chega até nós de forma gratuita, usando aqui uma redundância, por causa daquilo que Deus fez por nós na cruz e não por causa daquilo que nós fazemos por Deus. O sábado é a mesma coisa. O sábado vem para nós por causa daquilo que Deus fez por nós na criação. E o sábado na Bíblia tem o significado de ser um memorial da criação, mas ser um memorial também da redenção. Então, isso deve ficar bem claro para nós. No sábado nós comemoramos as obras de Deus, não as nossas. E isso torna o sábado diferenciado também, né? Agora, um terceiro bloco da nossa lição, falando ainda da lei e tal, o autor colocou que a ira do inimigo está contra a lei. Tanto é que ele trabalha, segundo o Apocalipse, com o que chamamos de marca da besta. A besta é um animal e representa um poder, um império, né, que é o próprio anticristo, que conspira contra a lei de Deus e contra os guardadores da lei de Deus, né? Então você vai, por exemplo, para Apocalipse 12, ali narra a guerra do inimigo contra o povo de Deus. Está lembrado disso? Aí você anda um pouco mais, você vai para Apocalipse 13. 13 fala de um tempo em que as bestas, que são os poderes do mal, o império do mal, eles vão se unir para atacar o povo de Deus e tentar impor uma marca distintiva, em oposição à marca de Deus, né? E aí nós entendemos, o estudo é um pouco mais largo, mais profundo, nós entendemos que o sábado é o sinal visível de Deus no seu povo. Não por causa de apenas guardar um dia de 24 horas. É que o sábado é o único mandamento que identifica Deus, identifica a sua função, que é criador, e identifica a sua soberania sobre toda a terra, aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Quer dizer, ele está sobre tudo e está sobre todos. Indica a autoridade de Deus, a quem nós devemos lealdade e adoração. Então o sábado é um símbolo desta, digamos, dessa marca de Deus, da sua pessoa, de quem ele é e do que ele faz por nós. Então, Ezequiel 20:12 diz que Deus deu o sábado como um sinal, ou como uma marca. E o Apocalipse 14:12 diz que o povo selado de Deus no tempo do fim guarda os seus mandamentos. E onde é que está o sábado? Está dentro dos 10 mandamentos. Então, as coisas aqui se conectam, se fecham, né? Colocando o sábado como um sinal distintivo. Então, eu vou terminar deixando para você uma pergunta para você conversar com seus alunos. Muitas pessoas não entendem esta questão sábado versus domingo, ou domingo versus sábado, como dia de repouso.
E eles acham que é apenas uma questão de parar no sábado ou parar no domingo. Mas atrás disso há toda uma ideologia, toda uma filosofia de vida, de adoração, de conexão com Deus, de oposição a Deus ou de lealdade a Deus. Há um conjunto de coisas. E então as pessoas às vezes não entendem isso, eles não sabem quase nada sobre o verdadeiro sábado de Deus. E aí a minha pergunta para você fazer para a sua classe é como podemos, com habilidade, com tato, ajudar essas pessoas a entender? Alguns acham que a gente deveria colocar um outdoor aí na rua, né? A gente deveria bradar e falar e ofender as pessoas que não pensam como nós pensamos. Mas como é que a gente poderia fazer isso de forma cristã, de forma amorosa, respeitando as pessoas, mas colocar essas questões de forma clara? Como isso pode acontecer? Converse um pouco com os seus alunos, discuta um pouquinho, alguns terão opiniões diferentes, mas é bom juntarmos essas opiniões e tomarmos uma direção neste caso. Pense nisso, estude sobre isto, reflita sobre isto e a gente se encontra, se Deus permitir, na semana que vem aqui nesse canal. Um abraço, divulgue esse canal aos seus amigos. Até lá.